Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar, eu entreguei dois materiais, né? Nós temos materiais dos atos processuais, né? Entreguei ainda na aula passada, né? E vocês receberam também na aula passada um material de intervenção de terceiros, que é esse aqui, né? Então, tem atos processuais, que aí tem um tópico lá relacionado à nulidade dos atos processuais, e o outro material é intervenção de terceiros, tá? Então, o tópico que a gente vai trabalhar agora é nulidade dos atos processuais, que era exatamente o ponto que eu havia parado na aula passada sobre a diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa, lembra? Aí eu disse ai, começou a doer e não parou mais, né? Então, nulidades dos atos processuais. Na verdade, os atos processuais eles têm uma forma determinada, entretanto, nós temos na sequência dos atos processuais a possibilidade de relativizar a forma dentro de um sistema denominado sistema das nulidades, ou vícios dos atos processuais. Então, os atos processuais eles são viciados, ou eles podem ser viciados, né? Podem ser feitos de acordo com a forma determinada ou eventualmente estar eivados, aí, né? Permeados por vícios em desrespeito à forma, e a gente vai ver exatamente como isso acontece. Existem três possibilidades, então eu vou explicar três panoramas, depois a gente vai ler alguns artigos e fazer exercícios, tá? Para fixar essa matéria. Então, até aqui eu já havia falado, existem nulidades absolutas e nulidades relativas, certo? Dois panoramas de nulidades aí. Então, nulidades absolutas e nulidades relativas. Essas nulidades absolutas e nulidades relativas, a diferenciação entre elas é que parte dessas nulidades é de ordem pública e as outras estão vinculadas ao interesse particular. Então, exemplificando, uma nulidade de ordem pública, ela vai ser absoluta ou relativa? Vai ser absoluta. Ela tem uma categoria de absoluta. Por quê? Porque ela é um ato processual que ofende temas de ordem pública, portanto, de estatura absoluta. Aí você vai ter algumas consequências. Se a nulidade absoluta é de ordem pública, algumas perguntas derivam aí dessa ideia, né? Aí a gente pergunta assim, tá legal, a nulidade absoluta é de ordem pública, então quer dizer, o juiz pode decretar de ofício ou depende de provocação? Uma nulidade absoluta de ordem pública, você marca lá que o juiz decreta de ofício ou que depende de provocação da parte? O juiz decreta de ofício. Por quê? Porque ela está vinculada a temas de ordem pública. Quem impulsiona o juiz a fazer isso é a própria lei, porque é tema de ordem pública. Então você tem nulidades no processo civil que vão ser estabelecidas, serão decretadas de ofício pelo juiz. Ele olha para aquela nulidade, ele percebe que há uma ofensa a algum direito fundamental, algum direito processual e, portanto, de ofício ele decreta aquela nulidade. Se o juiz pode decretar de ofício, você marcaria, tem prazo ou não tem prazo para decretar? Tecnicamente a gente vai dizer assim, ó, uma palavra mais polida, né? Preclui ou não preclui o direito de decretar nulidades absolutas? Nas nulidades absolutas você vai ver que não há preclusão. Por que não há preclusão? Porque o juiz não perde a oportunidade de decretar essa nulidade absoluta. Então aqui não há preclusão. O que significa dizer que não há preclusão? O juiz não perde a oportunidade de decretar essa nulidade, porque não preclui no tempo. Isso é chamado preclusão temporal, né? Então ele não precluiu. Não há preclusão na análise das nulidades absolutas, já que elas ofendem temas de ordem pública e o juiz poderia decretar de ofício. Vamos dar alguns exemplos dessas nulidades, né, absolutas de ordem pública. Por exemplo, citação. Você acha que é uma nulidade absoluta ou relativa? Porque aqui eu posso pensar o seguinte, ó, então as relativas, elas são de ordem privada, no interesse particular, e é verdadeiro. Aí eu vou pensar assim, certo, nulidade de citação, é uma nulidade de ordem pública ou de ordem privada? De ordem pública. Por que ela é de ordem pública? Porque ela ofende um direito fundamental, constitucional. O sujeito que não é citado validamente, ele não consegue exercer contraditório. E contraditório é um direito fundamental, de natureza constitucional, processual. Então, aqui
nulidade de citação, nulidade de ordem pública. Nulidade de intimação. Sujeito que não é intimado, ele também não consegue exercer. Por exemplo, não é intimado da sentença, não recorre. Não é intimado para produzir prova, não produz prova. Então também é um sistema de ordem pública. Também está vinculado a nulidades absolutas. A maior parte das nulidades que a gente tem como exemplo, elas são nulidades absolutas, de ordem pública, porque ofendem, por exemplo, aquilo que está estabelecido ou na Constituição Federal ou na lei. E aí essas nulidades, elas são de ordem pública. O juiz analisa de ofício e não há preclusão. Só que existem outras nulidades relativas que parte da doutrina fala que são anulabilidades, mas eu não vou entrar nesse mérito porque o CPC não faz essa diferença. Ele apenas fala de nulidades. E aí essas nulidades relativas são de ordem privada, elas não ofendem direitos constitucionais. Elas basicamente trabalham com um sistema de descumprimento de normas contratuais, no interesse privado, que, portanto, não viciam direitos fundamentais, e sim interesses privados apenas, de ordem privada. Essas nulidades, elas dependem de provocação. Dá um exemplo para vocês de como a doutrina coloca nulidades relativas. Vamos supor que eu fiz a eleição do Foro da Comarca de Porto Alegre. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre. Aí a parte contrária vai entrar com uma ação e entra com a ação em Canoas. Aí vem a pergunta, tá certo ele entrar com a ação em Canoas? Se nós fizemos um contrato dizendo que a ação tem que tramitar em Porto Alegre, a outra parte entrou em Canoas, tá certo entrar em Canoas? Não está certo. Tecnicamente não está certo. Aí o autor demandou em Canoas. Beleza. Por ter demandado em Canoas, ofendeu uma norma de ordem pública ou uma norma de ordem privada? Por que é de ordem privada e não é de ordem pública? Porque não está escrito que numa ação entre autor e réu tem que demandar em Canoas ou em Porto Alegre por uma lei ou pela Constituição Federal. Está escrito por uma norma de disposição contratual. Então, nesses casos de nulidade relativa, ao que nós falamos nessa matéria de incompetência relativa, se a parte não concordar, ela tem que provocar. Então, as nulidades relativas de ordem privada dependem de provocação. Então, depende de provocação. Aqui você não tem o agir de ofício. A parte que se sentir prejudicada nessa nulidade menor aí de ordem privada, ela tem que provocar a sua decretação. Ela tem que provocar a decretação da nulidade. Agora, e tá legal, ela tem que provocar. E se ela não provoca? Se ela não provoca a decretação de nulidade, precluiu. Ela perdeu a oportunidade. Então aqui há preclusão. Vou dar um exemplo, alguns outros exemplos para ficar mais claro, tá? Então há preclusão. Vamos tentar entender no exemplo que eu dei para vocês. Nós fizemos um contrato e estabelecemos que o foro competente será Porto Alegre. Aí você entrou com ação em Canoas. Nulidade relativa, ao que nós vamos chamar de incompetência relativa. Só que aí o Juliano é citado, né? Juliano foi citado. Aí eu olho para aquela ação e digo assim, bom, nós elegemos o foro de Porto Alegre, está tramitando em Canoas, está errado? Sim, a forma está errada. Mas eu não falo nada, eu, Juliano, não falo nada. Deixo tramitar em Canoas. Aí o processo segue. Seguiu lá 15 anos em Canoas, transitou em julgado, eu levanto a mão de opa, é nulo porque deveria ter tramitado em Porto Alegre. Nós fizemos uma cláusula contratual dizendo que era Porto Alegre e tramitou em Canoas. O que acontece? A preclusão, eu perdi a oportunidade de falar sobre essa nulidade ela foi convalidada, porque é uma nulidadezinha menor, é uma nulidade relativa, ela ofende temas de ordem privada e não temas de ordem pública. Ficou claro para vocês? Citação, por exemplo, que nós falamos que é tema de ordem pública, né? A citação, se um processo transita em julgado sem ter ocorrido a citação válida, não tem nem tempo para você alegar isso. Você pode alegar a qualquer tempo, daqui a 30 anos eu posso alegar que um processo transitou em julgado e eu sequer fui citado? Sim, existiria essa possibilidade. Por quê? Porque ela é uma nulidade absoluta, de ordem pública, portanto. E sendo de ordem pública, ela não preclui, porque fere temas vinculados a direitos constitucionais. Vamos pegar a mesma estrutura, olha só. Eu falei problema de competência, tá? Então vou dar um exemplo para vocês.
a União Federal é demandada na Justiça Estadual. Vamos lá. A União Federal sendo demandada. Eu entro com uma ação contra a União Federal na Justiça Estadual. Pergunto-te, está correto isso? Não. Não está correto eu demandar contra a União na Justiça Estadual. Mas eu demandei. O juiz não viu, citou a União. A União também não viu e contestou o feito. Está lá no Fórum Central tramitando a demanda. Está errado, ela deveria tramitar na Justiça Federal. Aí depois de 5 anos de trâmite da ação, alguém levanta a mão ou o próprio juiz da causa estadual diz assim, mas tem um problema aqui. Se a demanda é contra a União, ela tem que tramitar na Justiça Federal. O que aconteceu foi uma nulidade daqueles atos realizados, porque eles foram realizados perante um juiz incompetente. Aí a gente pergunta assim, tá legal, mas isso é uma nulidade absoluta ou é uma nulidade relativa? Absoluta. Como é que eu chego nessa costura? Porque está escrito na Constituição Federal que a União tem que ser demandada pela Justiça, ou tem que ser julgada pelo juiz federal. Então aqui a nulidade absoluta, pois está vinculada a temas de ordem pública. A grande dificuldade que tu vai ter na prova, que podem instigar nesse sentido, é porque o Código de Processo Civil, ele não fala quais são as nulidades absolutas e relativas em termos de exemplos, ele não vai falando. Ele fala que há uma nulidade. E aí quem vai julgar se é absoluta ou relativa, no caso concreto, acaba sendo a jurisprudência. Então a gente tem as características das nulidades, mas não está dito pelo CPC, quando ele fala uma nulidade, isso é uma nulidade absoluta ou relativa. Não está dito isso. Então exemplos, ó. Agora, falta de intimação do MP. Falta de intimação do Ministério Público. É uma nulidade absoluta ou uma nulidade relativa? Absoluta. Por que é absoluta? O Ministério é público, a ordem é pública. Então, se o juiz percebe que não teve intervenção do MP em situações em que ele deveria intervir, aí você vai ter uma nulidade absoluta, não uma nulidade apenas relativa. Nós temos muito mais nulidades absolutas do que relativas. Em termos de exemplos, assim, as nulidades em si, elas são absolutas. Algumas menores, como eu falei para vocês, descumprimento de cláusulas contratuais, pequenos defeitos e vícios no processo são vinculados a nulidades relativas. Então, esse panorama é importante você entender, saber julgar se uma nulidade é absoluta ou se uma nulidade é relativa. Beleza até então? Essa é a ideia. O código ele estabelece isso, né? Em termos assim mais absolutos sobre nulidade, em um artigo que ele nem diz se ela é absoluta ou relativa. Por isso que essa matéria é um pouco mais complicada, por isso que ela acaba caindo bastante. Olha o 278 aí, ó. O artigo 278 do Código de Processo Civil, que está aí na tela, ele vai dizer assim, ó, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. E aí diz o parágrafo único, não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Então você tem aqui um artigo que, na verdade, conceitua dois tipos de nulidades. O caput do 278 diz assim, ó, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. O 278 está contando para a gente uma nulidade relativa. O caput dele está dizendo, isso é nulidade relativa. Por quê? Porque a nulidade ela deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos. Quando ele está dizendo isso, ele já está afirmando que é uma nulidade que precisa de ser provocada, precisa de provocação. Porque ele está falando na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Então, o caput do artigo 278 é uma nulidade relativa. O parágrafo único do 278 é uma nulidade absoluta. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício. Nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Basicamente, quando a gente tem o 278 parágrafo único e ele nos diz que não prevalece essa regra naquelas nulidades que o juiz deva decretar de ofício, ele está falando sobre nulidade absoluta. Só que quais são aquelas que o juiz deva decretar de ofício, o código não diz.
Aí depende de uma interpretação. O que a gente sabe hoje, em termos de questões, em termos de doutrina, em termos de jurisprudência, nulidade de citação é nulidade absoluta, nulidade de intimação é nulidade absoluta, nulidade de falta de intimação do MP é nulidade absoluta. Todos esses estão no ambiente das nulidades absolutas. Aquelas nulidades que derivam de disposições contratuais, como incompetência relativa, é um exemplo de nulidade relativa, certo? Então, basicamente isso dentro dessa primeira divisão entre o que é absoluto e o que é relativo. Beleza? Próximo passo. Para julgar as nulidades, eu tenho que analisar um binômio, que é o binômio prejuízo-finalidade. Como assim? Olha só, prejuízo-finalidade. O que seria esse prejuízo-finalidade aqui? Falei para vocês, são três grandes elementos que você tem que entender sobre nulidades para marcar as questões. Primeiro, saber diferenciar absoluta e relativa, e depois analisar esse binômio, prejuízo e finalidade, essas duas palavras, prejuízo e finalidade. O que significa isso? Significa que no processo civil não há nulidade sem dano, não há nulidade sem prejuízo, ainda que seja absoluta. Se uma nulidade foi absoluta e não causou prejuízo, ela não será decretada. Porque nós temos no processo civil um apego, de certa forma, às estruturas formais do processo. Entretanto, se eu não respeitar a forma, mas atingir a finalidade, a nulidade não será decretada. Então significa dizer que não há nulidade se não ocorrer prejuízo, não há nulidade sem dano, não há nulidade que seja decretada se não ocorrer prejuízo, e o ato processual que foi praticado de maneira viciada, se ele atingir a finalidade sem causar prejuízo, não haverá nulidade alguma a ser decretada. Então eu vou falar de novo. Existem duas palavras fundamentais que você deve entender nas nulidades: prejuízo e finalidade. Como assim? A banca deita e rola porque pode construir caso concreto. Significa dizer, se não ocorrer prejuízo, a nulidade não é decretada. Se o ato atingir a finalidade sem respeitar a forma, então um ato nulo que atinge finalidade não vai ter a nulidade decretada. Por quê? Porque a forma ela é protetora do valor constitucional. Agora, se desrespeitando a forma eu consigo atingir a finalidade sem causar prejuízo, eu não decreto nulidade. Para ter nulidade tem que ter prejuízo, senão a gente não decreta ela. Então eu vou dizer assim, ó, vamos lá. Nulidade de citação. No primeiro patamar, é nulidade absoluta ou relativa? Absoluta. Nulidade de citação vai ser sempre decretada? Não sei. Vamos entender o caso concreto. Me conta o caso que eu digo que você tem que decretar ou não. Ah, o Juliano foi citado de maneira nula, mas em 15 dias da citação nula que ele teve, ele compareceu aos autos e apresentou contestação. Aí, causou prejuízo ao Juliano à ordem pública? Nenhum. Atingiu a finalidade, o ato? Atingiu. Porque ainda que de forma torta, ainda que não respeitando a forma do processo, atingiu a finalidade. Qual era a finalidade? O comparecimento do Juliano aos autos apresentando a contestação. Então a gente não vai ter um apego ao formalismo, e sim ao valor que aquela forma queria proteger. A isso nós chamamos de formalismo valorativo, né? Quer dizer, a forma ela é importante no processo? Sim, ela é importante, desde que ela defenda um valor constitucional. Desde que ela estabeleça um valor constitucional, ela proteja algum valor. Se eu consigo proteger o valor sem respeitar a forma, beleza, toca adiante, porque o processo não vai ter a nulidade decretada. Então, nulidade de citação, ela é uma nulidade absoluta que pode não ser decretada. A isso a gente pode construir uma frase. Mesmo as nulidades absolutas podem não ser decretadas, se não ocorrer prejuízo e se o ato atingir a finalidade. Mesmo sendo absoluta, ela pode ser convalidada. Beleza. Então, sempre quando você tem assim, ó, quer ver? Pega uma alternativa que diz assim, o juiz deve decretar a nulidade, já analisa ela com, vamos
vamos dizer assim, próximo da falsidade. Porque você não tem como estabelecer numa lei específica que o juiz deve decretar a nulidade. Ele vai ter que analisar no caso concreto para ver se aquela nulidade causou prejuízo ou atingiu ou não a finalidade. Vamos tentar dar alguns exemplos. Ó. A falta de intimação do MP. Né? Então tem um processo aqui, ó, que o autor está demandando contra o réu, beleza? Aí o autor é incapaz. Então, o autor é incapaz e está demandando contra o réu. Aí o MP está olhando para isso aqui, né? Ele tem que intervir, não tem? É caso de intimação do MP para intervir. Vamos pensar, ele pode até não intervir, mas eu tenho que intimar o MP para que ele exerça a intervenção. Então tá. Aí o processo segue e o juiz não intima o MP. Aí eu te pergunto, isso é nulidade absoluta ou relativa? Absoluta, porque é falta de intimação do MP. Aí o juiz julga totalmente procedente a demanda. Total procedência. Aí vem a pergunta, teve prejuízo ou incapaz a não intervenção do Ministério Público? Não, não teve prejuízo nenhum. O ato atingiu a finalidade, eu até posso considerar que sim. Digo, olha, o MP deveria regular aqui a situação na defesa dos interesses do incapaz. Como a sentença já protegeu, já atingiu a finalidade, não causou prejuízo nenhum. Prejuízo seria eu afirmar para o incapaz, ô incapaz, lembra que você ganhou 1 milhão aqui? Pois é, que vinha o MP para você ganhar. Como o MP não veio, você perdeu agora. Então ele tem que vir para você ganhar, de novo. O incapaz diz assim, mas eu já ganhei, tá aqui já. Né? É aquilo que caiu uma vez numa questão assim, ó. Saiu mandado de intimação de uma testemunha errado, equivocado, né? Aí a testemunha não foi intimada. Para depor, né, numa audiência. Na data da audiência, ela estava ali na porta da sala da audiência. Estava ali, no dia, no horário, estava lá. O que o escrivão, o servidor, deve dizer para ela? Volta, porque você deveria estar aqui hoje, porque eu tinha que ter mandado um mandado de intimação para você estar aqui hoje. Como não veio o mandado, e você está aqui hoje, volta, porque você vai ter que voltar. Ou eu digo, pode depor, né? Porque está aqui. Qual era a finalidade do mandado de intimação? Você estar aqui, chegou, beleza, atingiu a finalidade. Teve prejuízo? Não teve prejuízo nenhum? Então tá, então é uma nulidade que não será decretada, por ausência de prejuízo e por atingir a finalidade. Seja ela nulidade absoluta ou relativa. Uma nulidade, ainda que de forma absoluta, se não causar prejuízo e atingir a finalidade, ela não vai ser decretada. Beleza? Lembrando que quem deu causa à nulidade não pode pedir a decretação em seu favor. Se eu dou causa à nulidade, eu não posso pedir a decretação em meu favor. Exemplo, a intimação. Numa audiência, atualmente, quem tem que intimar as testemunhas é o advogado. O advogado tem que mandar carta de intimação das testemunhas. Então vamos supor, o Juliano vai lá e pede uma audiência. Aí eu faço o arrolamento das testemunhas e arrolo 3 testemunhas. O Juliano, como advogado, ele tem obrigação de enviar as cartas de intimação para aquelas testemunhas. Ou ele leva elas, ou ele manda uma carta de intimação. A carta de intimação das testemunhas não sai pelo cartório, sai pelo próprio escritório de advocacia. Aí o escritório errou na hora de mandar a carta de intimação e a testemunha não vai. Essa é uma nulidade que, em tese, o próprio advogado não pode dizer, eu errei e, portanto, eu quero a prova testemunhal. Não poderia. Se não fica fácil, o que o Juliano vai fazer? Ele vai esperar todo o trâmite da demanda. Aí ela chega lá no final e diz assim, Juliano, perdeu. Aí o Juliano levanta a mão, não, mas só um pouquinho. Eu perdi, mas o processo tem que voltar lá para o início, porque no momento de fazer uma audiência, eu fiz uma carta de intimação errada. E como saiu errado, a parte não veio depor e, portanto, eu perdi a prova. E, portanto, eu quero nulidade do processo. Na verdade, eu dei causa a ela, eu não posso pedir a decretação. Senão ficaria fácil. Basta você plantar uma nulidade e guarda ela no bolso. Aí você fica esperando o resultado da demanda. Se ganhar, fica quieto. Se perdeu, levanta a mão e diz, opa, nulidade e tal. Então, quem deu causa àquela nulidade não pode pedir a decretação em seu favor. Certo? Essa é a ideia geral aí. O mesmo pode acontecer, a banca pode contar assim, não juntada de procuração, né? O autor não junta a procuração e a ação é julgada improcedente.
Aí ele levanta a mão e argue uma nulidade, dizendo, ó, o autor não juntou procuração. Mas quem é o autor? Eu. Então tem que andar tudo de novo. Não dá, né? Então, quem dá causa à nulidade não pode pedir a sua decretação. Como último momento das nulidades processuais, dos vícios dos atos processuais, você tem a chamada teoria do aproveitamento dos atos. Teoria do aproveitamento dos atos processuais. Então, o que eu falei para vocês é que, você entendendo esses três elementos aqui, você consegue marcar qualquer questão sobre nulidade processual, entendendo esses três elementos, sem ler os artigos. O que é a teoria do aproveitamento dos atos? A teoria do aproveitamento dos atos processuais, ela está vinculada à seguinte ideia. Se você tem uma nulidade, você não vai ter nulidade de todo o processo. Você vai ter nulidade dos atos processuais que são dependentes, dos atos processuais que são viciados. É como se fosse uma árvore. E essa teoria vem lá do fruto da árvore envenenada, né? É como se tivesse assim, não é uma árvore bonitinha lá, a Turma da Mônica, da Branca de Neve, né? Então uma árvore assim, ó, tá? Galhos e tal, né? Aí, se tem uma nulidade aqui, eu corto o galho, eu não vou cortar a árvore inteira. Eu corto aquele galho e os frutos que são pendentes desse galho podre aqui, viciado. Agora, no processo, nós temos vários atos processuais que são independentes. E mesmo, eles podem até ser posteriores ao vício, mas eles podem ser independentes. Se eles são independentes, eu vou aproveitar os atos que devem ser aproveitados. E eu vou limpar apenas aqueles atos que devem ser limpados. Que devem ser, vamos dizer assim, retirados do processo e não efetivamente viciados dentro da estrutura processual. O caso que falou da União, estava na estadual, mas a União peticionou, enfim, se aproveitaria esses atos? Vamos pensar assim, ó, o que a colega fala é interessante, que é o exemplo anterior que eu dei de uma ação que tramitou contra a União Federal na Justiça Estadual, né? Vamos pensar assim, ó, se eu colocasse alternativas para você, será nulo todo o processo, será, a letra A, haverá nulidade de todo o processo, letra B, haverá nulidade de alguns atos processuais, ou letra C, eu devo respeitar os atos processuais que são independentes. O que acontece num processo, ainda por mais absurdo que ele seja como esse, eu posso te fazer uma pergunta. A petição inicial é nula ou ela pode ser aproveitada? Ela pode ser aproveitada. Eu vou mandar para a Justiça Federal e a petição inicial é a mesma. A ordem de citação da União, poderia entender, ó, a União está citada no processo. Não precisa sair nova ordem de citação. Então, mesmo que seja uma nulidade absurda, alguns atos processuais devem ser respeitados, ou poderiam ser respeitados no caso. Então, objetivamente, numa ação de incompetência absoluta, mesmo assim eu não decreto a nulidade de todo o processo. Eu vou ter atos processuais que podem ser respeitados. Um exemplo que acontece na federal, muito próximo disso, que próximo à função, e é o exemplo que a gente está tratando, é o caso do Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal ele é de competência absoluta. E a Justiça Comum Federal, ela vai julgar as causas que não são do Juizado Especial Federal. Então é comum a parte entrar errado, entra com uma ação no Juizado Especial Federal e não é do JEF, é da Justiça Comum Federal, o sistema lá, o juiz declina e o sistema envia, e você aproveita os atos processuais. Então, não necessariamente haveria aí uma nulidade de todo o processo. Não, essa pergunta não é da federal, mas entrou no JEC, por exemplo, precisa perícia, não cabe no JEC. Então, na verdade, no juizado especial, a contestação vai ser apresentada até a audiência de instrução, né? Aí o juiz ouve as partes e declina depois, aproveita, não ouve de novo, só vai ser declinado. O problema é que pega um exemplo que é um pouquinho diferenciado, que é o exemplo do Juizado Especial Cível, né? No Juizado Especial Cível a gente tem um problema enorme, né? Que é o problema de ser uma lei de 95, né? Então a gente vai ter uma lei 95 que não pensava ainda no processo eletrônico e cria restrições enormes, né? Hoje, se a gente for analisar, não dá para mandar simplesmente, porque eu teria que digitalizar o processo, trabalhar num processo eletrônico. E a lei do Juizado Especial Cível, ela é, vamos dizer assim, não vou dizer equivocada, porque é uma lei estabelecida, mas ela tem um artigo que é contrário à razoável duração do processo. Ela diz, se você entrar no JEC e não é caso de competência, é extinção do processo.
o que é hoje um absurdo. É só no JEC que acontece isso. Em todos os demais casos, incompetência não é extinção, é declinar a competência. Porque atualmente o que a gente pensa? Bom, se eu entrar com um processo num juiz incompetente, o juiz, ao invés de extinguir, ele tem que mandar. Porque se ele extingue, a parte vai entrar de novo, é um retrabalho. É melhor apenas enviar, que é o que acontece na federal. Provavelmente o juiz extingue essa ação e não declina. No JEC sim. Agora, no nível da nossa prova, Justiça Federal, não tem extinção do processo no Juizado Especial Federal. Juizado Especial Federal, se eu errar a competência, manda para a Justiça Federal Comum. Essa é a forma. Declina da competência. Né? Apenas no JEC acontece isso porque é a lei de 95. Bom, teoria, portanto, do aproveitamento dos atos. Toma cuidado apenas com a expressão atos independentes. Tem que ser atos independentes. Se o ato é dependente, ele está aqui, né? Então, eu tenho uma nulidade, o ato é dependente dele. Bom, então tá, então ele vai ser viciado naturalmente. Vamos dar um exemplo de ato dependente. Eventualmente não tem citação, né? E há uma nulidade de citação. A partir da nulidade de citação, o juiz decreta a revelia e julga o processo. Aí você vai ter a sentença, vai ser nula, porque ela é decorrente de uma nulidade de citação. A decretação de revelia, ela é nula, porque vai ser decorrente de uma nulidade de citação. Então, tudo que é dependente vai ser nulo. Agora, é possível que nos atos processuais a gente encontre atos que não são eivados pela nulidade, que não são viciados por eventual nulidade. Respeitar atos processuais que podem ser respeitados. Por quê? Porque está lá na Constituição escrito razoável duração do processo. E para ter razoável duração do processo tem que ter economia processual. E economia processual significa não refazer aquilo que tem que ser feito novamente. Certo? Essa é a ideia aí. Então são três grandes elementos aqui. Se você observar pelas leis, eu vou fazer uma leitura rápida dos artigos, a gente vai tentar enquadrar em cada um desses elementos aqui o que os artigos nos falam sobre nulidades. Então olha só, quem tem o material pega aí o 276, quem não tem pode pegar o código, né? E quem não tem nem material nem código, olha para a tela aí. No material está na página 5, tá? Então diz assim, ó. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Esse artigo 276, ele está nos dizendo que quem deu causa à nulidade não pode pedir a sua decretação. Porque, na verdade, eu estaria gerando uma nulidade aqui, plantando ela para depois alegar prejuízo posterior. Então, quem deu causa não pode alegar a nulidade. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Olha o que é esse 277. Esse 277 aqui, ele é basicamente a morte do formalismo processual. Porque ele diz assim, ó, se a lei prescreve determinada forma, mas eu consigo atingir a finalidade, o juiz considera válido o ato. Eu tenho as formas de citação, por exemplo. Quais são as formas de citação? Isso aí, né? Você marcaria lá, né, se tivesse, né? Então, pelo correio você marca que existe, né? Tem oficial de justiça, tem por edital, tem por meio eletrônico e tem pelo comparecimento do réu aos autos. Escrivão ou chefe de secretaria. Mas pode nesse caso, professor, eu sou advogado. Aí eu recebo ali as notinhas do PJ, enfim, né, por e-mail. Alguém demandou contra mim, mas eu não fui citada na minha casa, tá? Se eu não comparecer nos autos... Aí vai ser nulo, né? Se mas você... mesmo eu não posso alegar o desconhecimento porque eu sou advogada e eu recebo as notas. Não é esse raciocínio, então. Se decretar a minha revelia e eu for sentenciada, eu não posso vir depois então. Mas é que se tu não vai receber a nota se foi decretada a revelia. Né? Porque se o réu não foi citado, o advogado do réu não vai receber nota nenhuma. Porque não tem nem advogado constituído. A partir do momento que você é constituído, por exemplo, o réu constitui um advogado, aí ele não precisa mais ser citado. Porque se ele constituiu o advogado está nos autos, já está citado. O advogado está. Se eu simplesmente não fiz nada. Se o advogado não faz nada, ele não receberia essa nota anterior. Porque o escrivão só saberia que eu sou advogado do réu, só sabe que eu sou advogado do réu porque eu compareci aos autos. Aí tudo bem.
Ah, em causa própria. Em causa própria. Desculpa. Ah, tá, em causa própria, é. Não, na verdade, em causa própria, se tu recebe uma nota, mas tu não recebeu um mandado de citação, como parte você não foi citado. Como parte não foi citado. A não ser que, se eu estou do outro lado, eu alegaria que tem ciência inequívoca da ação, mas em tese você não foi citado. Ainda assim, há controvérsia. Em tese tu não foi citada como parte. Porque eu não estou dizendo, ela vai se defender como advogada. Não, tu pode querer contratar um outro advogado, né? Então, quando a lei prescreve determinada forma, vamos dar o exemplo, citações, né? Tem formas determinadas para a realização de citação. O juiz considera o válido se realizado de outro modo, considera válido o ato se realizado de outro modo de alcançar a finalidade. É para citar por oficial de justiça, e o oficial não consegue cumprir o mandado, ou cumpre de maneira equivocada. Mesmo assim, o réu comparece aos autos, você tem uma forma válida de citação, certo? Esse é o elemento aí. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu num processo meu. Eu pedi para citar o réu por WhatsApp, porque ele demonstrou ciência inequívoca. O juiz determinou a citação por WhatsApp, né? Determinou a citação por WhatsApp. Disse, olha, eu tive que entregar o arquivo digital para o oficial de justiça, e o oficial de justiça mandou um WhatsApp para um número tal para ter a citação. Porque isso hoje, embora não está previsto, é relativizado. Aí vamos pensar, há respeito à forma? Não, não há. Porque o código não prevê citação por WhatsApp. Então, desrespeitei a forma. Aí esse réu que foi citado por WhatsApp chegou no processo e alegou nulidade. Beleza? Chegou no processo e alegou nulidade. Eu disse, beleza, é nulo, está citado. Por quê? Porque no momento que ele chega no processo, qual é o objetivo da citação? Que ele integre a relação processual, cumpriu a finalidade. No momento que ele protocola uma petição dizendo a minha citação foi nula, eu, como autor, digo, ótimo, foi nula sim, você está com toda a razão. Agora começa a correr o prazo de contestação. Por quê? Porque ele compareceu aos autos. Aí eu desrespeitei a forma, mas atingi a finalidade. Qual era a finalidade? Chamar ele ao processo, para que ele venha integrar a relação processual. Então esses exemplos que podem cair para vocês, né? Casos concretos em que eu atingi exatamente a finalidade do ato, sem respeitar eventualmente a forma. Vamos dar um exemplo que também já caiu inúmeras vezes. Erro na nota de expediente. A sentença é dada e na hora de intimar o advogado sai o nome errado dele na nota de expediente. Aí o advogado não recebe aquela nota de expediente. Só que em 15 dias ele apresenta apelação. Tem nulidade? Não tem nulidade nenhuma. Por quê? Porque há um desrespeito à forma, mas eu considero válido o ato porque ele atingiu a finalidade. Qual era a finalidade? Dar ciência da sentença e oportunizar o duplo grau. A parte oportunizou ao apresentar a apelação, então não há nulidade a ser decretada. Embora a gente pudesse aqui estar falando uma nulidade absoluta, porque é um desrespeito a uma nota de expediente, que vai gerar uma ofensa a exercício de duplo grau, mas a parte vai lá e apresentou a apelação. O 278 eu já havia falado para vocês, né? O caput é a nulidade relativa e o parágrafo único nulidade absoluta. 279 é nulo processo quando o membro do MP não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. E aí? É nulo processo quando o membro do MP não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Isso é uma nulidade absoluta ou relativa? Absoluta. Por que ela é absoluta? Porque o Ministério é público, a ordem é pública, é defesa da ordem jurídica, certo? E, portanto, aí haveria uma nulidade. Parágrafo 1º. Se o processo estiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. O que é isso? Nulidade a partir do momento que ele deveria ter sido intimado. Teoria do aproveitamento dos atos. Então eu vou dizer, olha, nesse processo o MP não foi intimado. Aí eu te faço a pergunta. Tem que fazer uma nova petição inicial, então? Não tem, porque o MP não foi intimado. Eu vou anular os atos processuais a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado. Então isso é aproveitar atos processuais que possam ser aproveitados. Naturalmente, a fase de provas, por exemplo, vai ser nula, porque o MP poderia ter produzido prova. Depois da contestação, ele deveria prestar um parecer e não prestou. A contestação vai ser válida, a audiência de tentativa de conciliação vai ser válida também. Eu vou respeitar vários atos, mas eu vou decretar a nulidade apenas
a partir do momento que o MP deveria ter sido intimado. Parágrafo 2º, a nulidade só poderá ser decretada após a intimação do MP, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Eu só ressalto que, para quem tem o material aí, grife esse parágrafo, porque ele é novo. No código anterior não existia essa disposição. Eu não vou fazer mais como estava no código anterior e como ficou, porque pode gerar confusão, tá? Mas só estou botando para vocês. Esse parágrafo 2º ele é novo, certo? Então ele pode gerar questões aqui. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do MP, que se manifestará sobre a existência ou inexistência do prejuízo. Eu vou contar a história dele para vocês perceberem qual é o grande problema que nós temos aqui e que fica resolvido pelo Código de 2015. Existia uma grande divergência no seguinte sentido. Ó. Vamos supor que aqui em primeiro grau o MP deveria se manifestar, deveria ser intimado para se manifestar. Mas ele não foi intimado. Aí foi dada a sentença, tal, estamos no primeiro grau de jurisdição. O que acontece normalmente com o processo? Se a parte recorrer, ele vai para o tribunal. No tribunal, nós também temos Ministério Público. E aí o Ministério Público se manifesta em segundo grau. Então ficava a pergunta, a manifestação do MP em segundo grau supre a ausência em primeiro grau ou não supre? Essa era uma discussão existente no processo, principalmente quando aí você tinha elementos, supre, não supre e tal. Aí agora veio o parágrafo 2º e ele basicamente terminou com a discussão. Porque disse assim, ó, se o Ministério Público de segundo grau vem se manifestar nos autos e alega que não teve prejuízo nenhum, não há nulidade a ser decretada. Só haverá nulidade pela falta de intimação do MP quando o MP vem aos autos e diz há um prejuízo por eu não ter participado do processo desde o início e, portanto, aí haverá a decretação de nulidade. Então, olha o que aconteceu. A falta de intimação do MP é uma nulidade absoluta, mas ela só vai ser decretada no caso do MP quando o MP alegar que teve prejuízo pela sua não intervenção no processo. Entenderam? Então, o MP agora, Código de 2015, a nulidade só pode ser decretada após intimar o MP para que ele diga teve prejuízo ou não teve prejuízo. Se a nulidade é por falta de intimação do MP, é ele, MP, que tem que dizer se teve prejuízo ou não, não é o juiz de direito. Então eles podem induzir você a errar a questão dizendo o seguinte, ó, se foi nulidade por falta de intimação do MP, é o juiz que deveria analisar se teve prejuízo ou não. Não é. Pelo texto legal, é o MP que tem que dizer teve prejuízo ou não teve prejuízo. Se o MP vem e diz, olha, eu estou entrando só aqui no STF, mas pelo que eu estou olhando, não teve prejuízo nenhum eu não ter participado do processo. Não há nulidade a ser decretada. Por quê? Por ausência de prejuízo. É o próprio MP que vai dizer se teve prejuízo ou não a ausência da falta de sua intimação. Ficou claro aí para vocês? Esse é o ponto mais novo que nós temos nas nulidades, tá? Então, tenham atenção aí para ele. 280. As citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Isso é uma nulidade absoluta, né? Se a citação é feita sem observar normas legais, a forma da lei, nulidade absoluta. Se uma intimação é feita sem observância, nulidade absoluta também. 281. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Que é isso? Teoria do aproveitamento dos atos. Anulado um ato, eu reputo de nenhum efeito todos aqueles que dependam daquele ato. Todavia, a nulidade de um ato não prejudica atos independentes. Essa é a determinação do artigo 281. Veja que o código vai proliferando leis e artigos e vai sendo repetitivo. Né? 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim que sejam repetidos ou retificados. Então o juiz, ele não vai dizer assim, todo o processo é nulo. Ele decreta e determina quais atos devem ser repetidos ou retificados.
E aí nós vamos ter um elemento que é importante também para você marcar algumas questões. A gente já vai treinar, você vai ver. Esse artigo 282 ele é importante porque ele diz muito mais do que apenas a ideia de decretação. Ele está dizendo que quem decreta a nulidade é o juiz. Isso é importante. Eu já havia falado na aula anterior, antes da dor lá, né? Lembro que eu comecei falando de nulidades. Eu disse assim, ó, no direito civil existem nulidades de pleno direito. No processo civil, as nulidades devem ser decretadas pelo juiz. Quem diz o que é nulo dentro do processo é o juiz de direito. Não há nulidade de pleno direito no processo civil. A nulidade dos atos, elas devem ser decretadas pelo juiz. Exemplo, se uma criança de 5 anos faz um contrato e não é, portanto não é capaz e não está assistido ou representado, lá no direito civil, no caso representado, no direito civil a gente vai dizer que é nulo aquele contrato. No processo civil, a gente vai esperar a decretação do juiz, vamos ver o que o juiz vai dizer. Porque mesmo sendo um ato incompatível formalmente, ele pode não ter causado prejuízo algum. E, portanto, dentro dessa estrutura aqui, o ato ser considerado válido. Ficou claro aí para vocês? Certo? Então, essa é a sistemática aí. Parágrafo 1º, o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Repetiu aqui aquilo que nós acabamos de estudar. Se não causar prejuízo, não tem nulidade nenhuma. Pode ser uma nulidade mais absurda, mas se não causar prejuízo, não haverá nulidade. Parágrafo 2º cai bastante também. Ó. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Por que ele cai? Porque ele é um artigo um pouquinho de difícil interpretação. Ele está dizendo o seguinte, ó, quando eu posso decidir o mérito a favor daquela parte a quem aproveitaria a decretação de nulidade, eu não decreto a nulidade, eu decido o mérito a favor daquela parte. Vamos tentar entender. O incapaz moveu uma ação. Aí o juiz está concluso para a sentença lá o processo. Ele olha para o processo e não teve intimação do MP. Nulidade absoluta. O que o juiz deveria fazer? Ele deveria decretar a nulidade de alguns atos processuais e intimar o MP para se manifestar, porque agora ele viu que o autor é incapaz. Mas ele, juiz de direito, já tem na cabeça dele que ele pode julgar procedente a demanda. Então o que ele faz a partir do parágrafo 2º? Ele decide o mérito procedente a favor do incapaz ao invés de decretar a nulidade. Por quê? Porque ele pode decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria a decretação de nulidade. Ficou claro aí o contexto? É difícil porque o texto é um pouquinho complicado. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, está o juiz lá, ele vai dizer nulidade do processo porque o MP não foi intimado. Aí ele vai lá e decreta a nulidade dos atos processuais que são subsequentes à falta de intimação do MP. Esse é o primeiro panorama. Só que no momento que ele está para decretar nulidade por falta de intimação do MP, ele percebe que ele já pode julgar procedente a demanda a favor do incapaz. Então, ao invés de decretar nulidade, ele julga a ação procedente em favor do incapaz. Porque ele pode, no caso concreto, decidir o mérito a favor de quem aproveitaria a decretação de nulidade. Então, ao invés de decretar nulidade, ele decide o mérito a favor daquela parte. O que nós estamos falando, na verdade, é inexistência de prejuízo. Essa é a ideia. Existiu uma nulidade, mas não existiu prejuízo para aquela parte que seria prejudicada. Portanto, ele não decreta nulidade e julga o mérito diretamente aí a favor daquela parte a quem aproveita a decretação da nulidade. Quem seria, em tese aqui, o beneficiado com a decretação da nulidade? Bom, o 283 vai dizer assim, ó, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. O que é um erro de forma do processo? O erro de forma do processo é o sujeito que errou no procedimento. Um exemplo que nós temos é juizados especiais, né? Juizado especial federal, por exemplo, na tua prova. Eu errei a forma do processo.
vai acarretar a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Por quê? Porque na base nós temos a teoria do aproveitamento dos atos processuais. Isso aqui deve reger o processo civil. Eu tenho que ter o aproveitamento dos atos processuais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Significa dizer que eu vou aproveitar se não causar prejuízo. Essa é a ideia. O prejuízo sempre deve ser analisado ao analisar o sistema de nulidades. Então, esses são os artigos que o Código estabelece a sequência das nulidades. Eu passei um a um eles, porque a matéria de nulidades é uma matéria que cai muito, né? Ela é muito comum nas provas, porque ela é uma matéria um pouquinho mais elevada, que, vamos dizer assim, supera aquela ideia de apenas decorar a lei para trabalhar em casos concretos, né, em questões contextualizadas. E basicamente você entendendo esses três panoramas aqui, ajuda bastante para encontrar aí a resposta correta nas nulidades. Para isso, então, eu fiz algumas questões, né? E aí peguem o material que eu distribuí na aula passada, que é o material de intervenção de terceiros. Peguem lá, por favor. Então, tem o material intervenção de terceiros. Nós temos questões lá no final. A questão que a gente fez, devem ter feito a questão 3, né, mas não cheguei nem a corrigir, porque lembra, começou uma dor terrível. Basta, não imagino o que é. Alguém já teve cálculo renal? É terrível. É uma dor assim que... Bom, então olha só, façam a questão número 2. Para quem não tem o material, eu vou abrir ela aqui na tela, tá? Então só vão fazendo aí a questão número 2, eu já tento abrir o material aqui, a gente comenta na tela daí. 2 minutinhos para a questão número 2, então. Então a questão número 2 vai dizer assim, ó. No que se refere às nulidades processuais, é incorreto afirmar. Letra A. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observar enquanto possível as prescrições legais. De certa forma tá correto, a gente vai dizer assim, olha, o erro de forma do processo. O que é um erro de forma do processo? Ele é um erro de procedimento, eu errei alguma coisa ao entrar com o processo. Ele gera automaticamente a nulidade de todos os atos? Não. Ele está dizendo unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Basicamente remete para a teoria do aproveitamento, então verdadeira letra A. Letra B. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Verdadeiro também. Então, de certa forma, quem dá causa à nulidade não pode pedir a sua decretação. Letra C. Quando a lei prescrever determinada forma sem combinação de nulidade, o juiz considerará válido atos realizados de outro modo de alcançar a finalidade. Verdadeiro também. Se eu tenho um ato que tem forma, mas eu desrespeitei a forma e atingiu a finalidade, é verdadeiro é válido aquele ato processual. Não que o processo não respeite forma, ele respeita. Mas basicamente nós temos a finalidade, a substância sob a forma do processo. Letra D. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Verdadeiro também. Se eu posso decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração, eu não vou declarar, eu vou decidir o mérito a favor dela.
porque senão seria um esforço processual injustificável. Né? Eu vou me esforçar para retificar um ato para ser favorável ou incapaz. Eu já posso julgar o processo inteiro favorável ou incapaz. E a letra E. A nulidade dos atos processuais pode ser alegada a qualquer tempo, tratando-se de matéria não sujeita à preclusão. Aí vai depender, né? Então, qual é o problema da letra E? Vai depender se eu estou falando de nulidade absoluta ou relativa. Se eu estou falando de nulidade absoluta, até estaria correto, dizendo, olha, a nulidade ela pode ser alegada a qualquer tempo, é verdadeiro. Se ela é absoluta, poderia. Tratando de matéria não sujeita à preclusão, se ela é absoluta, ela poderia. Agora, se eu estou interpretando a nulidade como nulidade relativa, essa questão fica errada, equivocada. Por quê? Porque a nulidade relativa ela não pode ser alegada a qualquer tempo. E a nulidade relativa ela é matéria assim que se sujeita à preclusão. Concordo. Aí vamos lá. Vocês entenderam a ponderação da colega aí, né? Diz assim, parece que é uma nulidade absoluta, se ele está criando essa condição, né? Então tá. Aí nós marcaríamos qual a outra que está incorreta. Então a gente faz assim, ó. Nesse tipo de questão a gente procura a mais fedorenta, né? Então, a que está bem mais ou menos é a letra E, né? As outras a gente não encontra nenhuma fagulha, assim, para dizer, aqui tem um erro, assim, entendeu? Então a gente marca a letra E. Né? Então ela está errada porque ela é contraditória. A primeira parte diz que tu pode alegar a qualquer tempo. E a outra diz quando não está sujeito. É o contrário, se tiver sujeito a preclusão... Poderia... tá... Ela tem uma contradição, mas eu entendi onde chegou na interpretação. Mas a questão número 2, então, letra E, Equador. Vocês vão enfrentar questões assim, tá? Então, eu trabalho com elas... Não dá para dizer assim, não, essa aqui não vale a pena fazer porque não vai cair assim. Não, é exatamente assim. A maior parte das questões elas causam indignação porque a gente começa a pensar e tal. Então é nesse ambiente que você deve marcar. Nessa aqui, eu acho válida a argumentação da colega, a gente diz assim, tá legal. E se não fosse essa, seria qual? Né? Aí a gente não encontra outra, então é essa. Né? Essa é a forma para marcar questões. Né? Porque a regra geral é que seria o caput do 278 vai falar das nulidades relativas. Né? Também posso ir por essa interpretação. Né? Veja que essa questão aqui geraria recurso, né? E um monte de argumentação. Então, questão número... Pode falar. Um exemplo de nulidade relativa que não preclui, então. Não, as nulidades relativas, elas precluem. Então, a alternativa não faz sentido. Mas não diz que é relativa. Porque, então, obviamente, seria absoluta. Sim. Mas aí eu estou interpretando além da alternativa, né? Concordo contigo, mas eu estou interpretando além. Ele está dizendo o seguinte, nulidades... Se eu leio essa questão aqui... Vamos lá. Eu vou dizer para vocês, ó. Eu faço inúmeras questões. Sai um concurso, eu faço. E faço todas, tá? E aí, porque eu tenho uma técnica, eu gostaria que vocês entendessem, que é assim, ó. É treinamento, não é saber a matéria. Só que eu não posso dizer isso como professor, tá? Mas já estou dizendo. Eu estou dizendo assim, cara, tu tem que treinar, não saber a matéria. Porque entre saber a matéria e pintar a bolinha no local correto, tem um abismo aqui. É um caminho, é uma vida. Porque tem gente que sabe um monte, mas não sabe pintar uma bolinha no local correto. E tem cara que é treinado para pintar bolinhas. E ele pinta a bolinha no local correto. Aí tu pergunta uma coisa fora da linha, né? Entendeu? Ele não sabe, porque ele sabe pintar bolinhas. Né? A gente tem que criar um meio termo entre isso. Né? Eu vou dizer para vocês, de tanto fazer questões, eu bato o olho nessa alternativa da letra E, eu já sei que é ela que é incorreta. Porque ele diz assim, a nulidade dos atos, a forma como a afirmação é dada já está errada. Ela está dizendo algo direto. A nulidade pode ser alegada a qualquer tempo. Não, porque vai depender do tipo de nulidade. Né? Sim, e também deveria depender de decretação do juiz, não quer dizer que ela vai ser decretada também, porque ela vai dizer assim, ela pode ser alegada a qualquer tempo, né? Se ela é relativa, eu deveria falar diretamente após a ocorrência da nulidade. Né? Não está dizendo que é absoluta, está dizendo que... É que a gente está dizendo assim, ó, não está dizendo que é relativa e nem está dizendo que é absoluta. Então ela pode ser absoluta e relativa e por isso que ela é incorreta. Acho que essa é a interpretação que dá para chegar. Vocês vão encontrar questões assim, viu? Essa é
Bom, questão número 3, a gente não chegou a corrigir, né? Então, essa aqui tá traumatizante, essa questão 3. Então, questão número 3, né? Quantas nulidades processuais analise os enunciados abaixo? E também essa questão número 2 a gente pode dizer, então nós vamos recorrer, e não vamos aceitar recurso, viu? Vai ser a letra E. Questão número 3. Quantas nulidades analise os enunciados abaixo? Não existem nulidades de pleno direito no processo civil, pois toda invalidade deve ser decretada pelo juiz. Verdadeiro. Para ser inválido, para ser nulo, deve ser decretada pelo juiz. Todos os atos processuais cuja existência reconheça são válidos e eficazes até que se decretem as suas invalidades. Verdadeiro também. Essa questão aqui, muito mais do que te perguntar agora, é para você perceber que na hora da prova eles podem afirmar algumas nulidades no processo que são nulas por si só, estão erradas. As nulidades no processo civil dependem de decretação do juiz. Qualquer nulidade, seja uma nulidade de citação, ela depende de decretação pelo juiz. Não é porque a parte alega nulidade que é nulo. A nulidade dependerá de decretação, que é diferente do direito civil, onde nós temos sim nulidades de pleno direito. Exemplo, se eu pego essa primeira parte aqui e digo assim, ó, nulidade de pleno direito no direito civil, existe? Existe. Um contrato firmado sobre compra e venda de maconha. É um contrato nulo, de pleno direito, não preciso do juiz decretando. Ele é inválido. Se o traficante vier cobrar o valor, eu vou dizer, não vou pagar, porque é inválido esse contrato, não existe, é nulo o contrato. Aí vai dizer, mas eu vou judicialmente. Sim, mas é nulo, eu não vou cumprir porque é nulo, certo? Pode dizer assim, sai pra lá, traficante. Talvez não tenha. Pra quem não tem a prática, talvez não tenha ficado claro que assim, mesmo que precise ser decretada pelo juiz, tem que haver provocação em alguns casos. Em alguns casos tem que ser provocado, outros o juiz pode decidir de ofício, exatamente. Mas sempre a partir da decretação dele. Questão número 2. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Verdadeiro, né? Então a questão número 1 é o item 1 verdadeiro e o item 2 verdadeiro também. Aí diz o 3, quando a lei prescrever determinada forma, sem combinação de nulidade, o juiz considerará válido o ato realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Verdadeiro também, o sistema de finalidades. Na verdade, aqui nós temos prejuízo finalidade. Então, a 1, a 2 e a 3 são verdadeiras. Questão número 3, letra C. Canadá, resposta correta. Questão número 4. Caiu aí para promotor de justiça, tá? Relativamente às invalidades processuais, é correto afirmar que, letra A, o erro de forma do processo acarreta anulação de todos os atos. Olha, eu já marcaria errado essa questão aqui pela expressão de todos os atos. Quando ele afirma todos os atos, ele chutou a teoria do aproveitamento dos atos, né? Então, pois as irregularidades formais não podem ser supridas. Show de horrores, né? Porque uma irregularidade formal ela pode ser suprida, sim. Se eu desrespeitar a forma e atingir a finalidade, o ato pode ser considerado válido. Então, letra A, errada. Letra B, as nulidades processuais dependerão sempre da iniciativa da parte ou do Ministério Público para serem reconhecidas pelo juiz. E aí? Errado, né? Porque aqui nós temos as nulidades absolutas que devem ser decretadas de ofício pelo juiz, ou poderiam ser decretadas de ofício pelo juiz. Claro que a gente pode entrar naquela, mas se está falando de nulidade relativa, sim, mas as nulidades em geral, elas podem ser, dependem de provocação se são relativas e de ofício as absolutas. Letra C. É anulável o processo desde o início. Aí já está errado, né? Quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. Errado. O Ministério Público não foi intimado, eu vou analisar se teve prejuízo e vou decretar a nulidade a partir do momento que ele deveria participar do processo. O ato processual nulo não terá sua falta suprida em nenhuma hipótese, pois não produz efeitos jurídicos. Errado. O ato processual, ainda que nulo, ele pode produzir efeitos jurídicos. Aqui a gente resgata um elemento. A nulidade só vai ser configurada a partir da decretação do juiz. Então, o ato processual ele pode produzir efeitos. E aí,
depois de decretada a nulidade, ele é retirado do processo e eu vou aproveitar aqueles que possam ser aproveitados. E depois, a questão na letra D, a própria parte inicial, diz assim, ó, não terá sua falta suprida em nenhuma hipótese. Errado também. Vamos pegar a nulidade de citação, né? O sujeito é citado de maneira nula. Na nulidade de citação, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta ou a nulidade de citação. Quer dizer, ele compareceu aos autos, a forma foi errada, mas a finalidade foi atingida. Já em citação a toco? Não? Citação a toco é uma... Você não vai encontrar no CPC, né? Citação a toco é uma citação que acontece na Amazônia, né? Então, o oficial de justiça, ele sobe o rio e as pessoas que moram nas regiões ribeirinhas, assim, que não tem correio, né, não tem acesso à comunicação, elas penduram tocos no rio e o oficial de justiça pendura a sacolinha com os mandados lá. E aí ele sobe o rio. Quando ele volta, de tarde, descendo o rio, ele recolhe os mandados de citação assinados, né, das pessoas. Está previsto isso no CPC? Não, mas atingiu a finalidade, não atingiu? Então tá, o cara está citado, ele assinou lá. Agora a forma, horrível, né? Mas é a forma prevista. Eu fui numa palestra e o que você pergunta como Rio Grande do Sul? O país é o Brasil é um mundo, né? É um planeta, né? Aí, em 2019, você imagina que existe isso, né? Eu perguntei para um advogado, mas as pessoas assinam, né? Porque aqui a gente foge, né? Então, não ficaria, né? Aí ele me disse que é o único meio de comunicação que eles têm. Então esse oficial de justiça, ele leva cartas da família, as pessoas esperam. Ele leva até, às vezes, coisas, eletrodomésticos, mantimentos, porque ele chega. A justiça é obrigada a chegar em qualquer lugar. O correio não, a FedEx não, a entrega não, mas a justiça sim. Então esse oficial sobe a canoa, ele leva coisas também. Às vezes ele é esperado pelas pessoas, né? Aí eles assinam um mandado de citação, cumpre, né? É a finalidade, né? Letra E. Então, a letra D está errada, né? Letra E, quando a lei prescrever determinada forma, sem estabelecer nulidade, o juiz validará o ato realizado de outra maneira, lhe alcançar a finalidade. Aqui é a resposta correta, né? Então, prescrever determinada forma, mas, sobretudo, estabelece a finalidade processual. Sistema, então, de finalidade do ato processual. Bom, questão número 5, caiu para juiz de direito de São Paulo, né? Assinale a alternativa correta. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, o juiz deverá decretá-la se for requerida pela parte que lhe deu causa. Errado. Quem dá causa à nulidade não pode pedir a sua decretação. Letra B. A nulidade de uma parte do ato não predicará as outras que delas sejam dependentes. Aí tem um erro, né? Que delas sejam independentes, diz a lei, né? Eu tenho que respeitar os atos processuais independentes. Se ele é dependente, ele vai estar viciado, né? É o conceito aqui que eu coloquei, uma árvore para vocês, né? Lembra? É os frutos da árvore envenenada, né? Se vai naquela linha de vício. Letra C. Pelo princípio da instrumentalidade, quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido atos realizados de outro modo de alcançar a finalidade. Tá legal, né? A gente só não se atira agora, mas porque tem ali pelo princípio da instrumentalidade e tal, né? Mas letra C deixa quieto aí. Letra D. Pelo princípio da preclusão, um ato nulo será considerado sanado, se a parte deixar de manifestar-se contra o modo como foi praticado. Então vamos lá. Um ato nulo ele é sanado se a parte deixar de manifestar contra o modo como ele foi praticado. Aqui, na verdade, ele está perguntando preclusão, né? Se ninguém fala nada, o ato, ele é sanado ou não é sanado? Aí nós voltamos àquele contexto, vai depender, né? Se a nulidade for absoluta, tá errado a alternativa, porque ela diz assim, ó, um ato nulo, vamos pensar nulidade absoluta. Ele é sanado se a parte deixar de manifestar-se contra o modo como foi praticado? Não, porque na nulidade absoluta, eu nem exijo da parte provocação, o juiz vai agir de ofício. Se for relativa, eu até posso considerar que um ato nulo de nulidade relativa, ele vai ser considerado sanado se a parte deixar de manifestar-se contra o modo como foi praticado. Então a letra D eu não posso marcar, porque ela cai novamente naquela discussão. Vai depender se é nulidade absoluta ou relativa, então ela está errada por isso. E a letra E, em caso de nulidade,
o juiz deverá pronunciá-la. Eu já marcaria errado aí, né? Porque eu não posso dizer que nulidade o juiz deve decretar, porque o juiz decreta a nulidade se analisar finalidade, se analisar prejuízo, se verificar aproveitamento dos atos. Então, em caso de nulidade, o juiz deverá pronunciá-la e mandará repetir o ato ou suprir a falta. Show de horrores, ó. Mesmo que possa decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite. Se ele pode decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite, ele não decreta e sim julga o mérito. Então, na resposta correta, nós marcamos a letra C, né? Pelo princípio da instrumentalidade. Só para explicar o que seria a instrumentalidade, né? A instrumentalidade quer dizer que o processo ele é um instrumento de realização de direitos, ele é um instrumento para a realização de valores, apenas isso. Então, as formas processuais, elas são instrumentos, vamos dizer assim, formais para você alcançar um valor, para você alcançar uma finalidade. Mas, se eu atingir a finalidade por outras formas e não causar prejuízo, é totalmente válido o ato processual. O ato processual é totalmente válido. Ficou claro para vocês? Então, letra C, a resposta correta. Um dos grandes exemplos que existe sobre isso na instrumentalidade é a gente pensar, se a forma não for respeitada rigidamente, mas eu atingir a finalidade, o ato é válido, não teria problema algum de nulidade do processo, certo? É o que alguns oficiais de justiça realizam, né? Eles vão citar a parte e não encontram ela em casa. Aí deixa uma cartinha embaixo, ó, entre em contato. Aí o réu vai lá e apresenta a contestação, porque ele já sabe. Bom, se o oficial de justiça deixou uma cartinha embaixo lá, entre em contato, eu ponho meu nome na internet lá, eu já sei que eu estou sendo demandado, então eu vou apresentar a defesa. Agora, posso ser citado por cartinha, se é por oficial de justiça? Não posso. Mas não respeitei a forma, mas atingi a finalidade. Pode perguntar. A combinação de nulidade, se não tivesse aquele sem ali, tornaria ela errada? Tá, o problema é o seguinte, ó. Deixa eu só abrir aqui para a gente ver o texto do Código de 2015, tá? O texto do Código de 2015, ele basicamente eleva a tese da finalidade processual. Ele diz assim, ó, quando a lei prescreve determinada forma, o juiz considera válido ato realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Esse é o texto do 277. O problema é que para dar questões para vocês, eu tenho que pegar questões que já caíram ainda antes do Código de 2015, para a gente conseguir treinar em grande número de questões. O código atual, ele não fala mais com ou sem nulidade. Ele apenas diz, ó, se a lei prescreve forma e eu atingir a finalidade, o juiz considera válido. Pouco importa se tem combinação de nulidade ou não tem. Só que eu não queria entrar nesse mérito porque o código anterior fazia diferença. Mas como o atual não faz, é só a gente pensar diretamente. Se eu tenho forma determinada e realizo de outro modo e alcanço a finalidade, o ato é válido. Essa é a ideia. Sim, sim. Daí dá uma... Mas por isso que as questões às vezes falam sem ou com. Não importa se é sem ou com. E a combinação não importa, tanto na relativa quanto na absoluta? Sim, também. Porque é sempre o juiz que vai decretar. Bom, e a questão número 6, eu já havia comentado com vocês o elemento, vamos dizer assim, a origem da questão número 6, só a gente não havia feito a questão em si ainda, tá? Então, a questão número 6, ela caiu na OAB, foi a única questão que trabalhou hoje com alteração de prazo, por isso que eu coloco para vocês uma questão da OAB. Aí ela diz assim, ó, Rafael e Paulo, maiores e capazes, devidamente representados por advogados, celebraram um contrato no qual, dentre outras obrigações, havia previsão de que, em eventual ação judicial, os prazos processuais relativamente aos atos a serem praticados por ambos seriam, em todas as hipóteses, dobrados. O que ele está dizendo até então? Duas pessoas fizeram um contrato. Como cláusula contratual estabeleceram, no eventual e futuro processo, os prazos processuais vão ser contados em dobro, certo? Todos os prazos. Assim como a gente faz a eleição de foro, eu poderia fazer a contagem em dobro. Por conta de desavenças surgidas um ano após a celebração,
Rafael ajuizou uma demanda com o objetivo de rescindir o contrato e ainda receber indenização por dano moral. Regularmente distribuída para o juízo da 10ª Vara Cível da comarca de Porto Alegre, o magistrado houve por reconhecer de ofício a nulidade da cláusula que previa a dobra do prazo. Então eles estabeleceram dobra do prazo em um contrato e levaram isso em juízo. Aí a pergunta básica é, o juiz deve decretar a nulidade ou o juiz deveria respeitar essa disposição de dobra de prazo? Respeitar, né? Então, letra C, o magistrado agiu incorretamente, uma vez que, tratando-se de objeto disponível, realizado pelas partes capazes, eventual negócio processual que ajuste o procedimento às especificidades da causa deve ser respeitado. Isso é a aplicação do artigo 190 do Código de Processo Civil. Só para retomar, olha o que diz o artigo 190, é o artigo dos negócios jurídicos processuais, né? Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento. Então, pelo artigo 190, fica permitido que as partes em um contrato estipulem mudanças no procedimento. Que tipo de mudança é essa? Contagem em dobro de prazo pode acontecer por disposição contratual? Poderia. Alteração na ordem de produção de prazos. Eles podem colocar para vocês renúncia a recurso, lembra disso? Você faz um acordo dizendo, no nosso processo não haverá qualquer recurso. Isso é válido ou é inválido? É válido. Artigo 190. O código deixa de ser hiperpublicista e passa a ter uma maior liberdade das partes na contratação sobre negócios processuais, certo? Essa é a estipulação aí permitida, portanto. Bom, para a gente encaminhar só depois do intervalo, a gente vai trabalhar agora com um tópico relacionado aos sujeitos do processo, tá? Lá no teu edital nós temos sujeitos do processo, cuja principal matéria é a intervenção de terceiros. Provavelmente isso vai cair na tua prova, porque é uma matéria difícil. Você vai ser questionado sobre um caso concreto e para marcar qual seria a intervenção de terceiros aplicável aqui. Normalmente é esse o modelo das questões. Pergunta uma situação e pergunta qual é a intervenção de terceiros aplicável. Então a gente vai saber diferenciar o que é uma assistência simples litisconsorcial, o que é uma denunciação da lide, o que é um amicus curiae, o que é um chamamento ao processo, dentro de todas essas peculiaridades, ok? Então terminamos nulidades, vamos para o intervalo, na volta intervenção de terceiros.